Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 16 de abril, quinta-feira, e a gente vai corrigir a nossa tarefinha de ciências, tá? Lá na página 25 de ciências, animais vertebrados, ok? Então, eu quero ler com vocês, esse conteúdo é super importante, eu espero que vocês tenham assistido o videozinho que eu mandei, prestado atenção em tudo que eu falei ontem, tá? Então, eu vou ler com vocês pra gente realizar as atividades. Quem ainda não fez, pode fazer junto comigo agora, tá bom? Então, vamos lá. Animais vertebrados. O grupo dos vertebrados inclui vários animais que conhecemos. Vamos identificá-los? Vamos. Os peixes são animais típicos dos ambientes aquáticos. Em geral, eles respiram por brânquias, órgãos que retiram oxigênio que está dissolvido na água. Tá? Então, os peixes, em geral, respiram por brânquias e eles retiram o oxigênio que está dissolvido, misturado na água. Locomovem-se por nadadeiras, então eles nadam. E a maioria tem o corpo coberto de escamas, tá? Então, ali eu tenho duas fotos. Existe uma enorme variedade de peixes na natureza, como o tucunaré e o tubarão-martelo. Então, ali eu tenho a primeira foto, o tucunaré, e depois o tubarão-martelo. Muitos peixes, né, gente? O grupo dos anfíbios inclui sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. A maioria desses animais passa parte da vida na água e parte no solo, tá? Então, a gente primeiro ali falou sobre os peixes, agora sobre os anfíbios. Então, a gente tá falando dos anfíbios, a gente deu alguns exemplos, que são os sapos, as rãs, as pererecas, salamandras e cobras cegas. E tá dizendo aqui que eles passam parte da vida na água, no ambiente aquático, e parte da vida no solo, ok? Entretanto, mesmo quando estão em ambiente terrestre, os anfíbios costumam ficar em lugares úmidos, tá? Então, mesmo quando eles estão no solo, no ambiente terrestre, eles costumam ficar em lugares úmidos, pois dependem da água para a reprodução e a respiração. Quando adulto, eles geralmente têm pulmões, mas também contam com a pele úmida para respirar. A maioria dos adultos tem 4 pernas e, ao se reproduzir, gera ovos gelatinosos. Esses ovos, quando lançados na água, desenvolvem-se em girinos. Lembra que a gente já falou sobre os girinos quando a gente trabalhou metamorfose lá atrás? Lembra disso? Que primeiro ela bota o ovo, que é aquele ovo gelatinoso, sofre uma metamorfose para o girino se transformar em sapo, tá? Então, ali eu tenho fotos e tá assim. Apesar de se parecer com uma serpente, a cobra cega é inofensiva e, assim como a perereca, muito sensível à poluição e à degradação do ambiente, tá? Então, eu tenho ali a fotinha da cobra cega. Aí, aqui. Você sabia? O girino é bem diferente do animal adulto. Durante o ciclo de vida dos anfíbios, ocorre um processo de metamorfose. De novo, gente, vocês já sabem, né? Quando nascem, esses animais apresentam forma de larva e são chamados de girinos. Eles têm cauda, o que facilita sua movimentação na água, e respiram por brânquias, como os peixes. Durante a metamorfose, surgem as pernas e eles passam a respirar por meio dos pulmões e da pele. Só então o animal está adaptado a viver no ambiente terrestre. Então, até ele se transformar num animal adulto, ele ainda não está adaptado para viver no ambiente terrestre, porque ainda não tem pulmões, tá? Então, quando ele sofre essa metamorfose, que passa de girino para um animal adulto, aí ele já pode ir para o solo, porque ele tem pulmão, tá? Então, gente, lá na página 26. O grupo dos répteis, então a gente já falou sobre os peixes, sobre os anfíbios, agora sobre os répteis, ok? Lembre que a gente está separando em grupos, tá? O grupo dos répteis inclui tartarugas, lagartos, serpentes e crocodilos. Diferentemente dos anfíbios, esses animais são totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões e põem ovos com casca rígida, casca dura, tá? Não é mais a casca gelatinosa como lá nos anfíbios, tá? Então, os répteis, eles botam ovos, mas a casca é durinha, não é mais gelatinosa. O que é importante para não ressecarem.
Porque assim, gente, que nem os anfíbios que botam os ovos gelatinoso, como tá em ambiente aquático, como tá lá em ambiente úmido, esse ovo não tem problema, né, de ressecar porque tá lá em ambiente úmido. Os répteis que são totalmente adaptados ao ambiente terrestre, eles botam o ovo com a casca rígida porque não tem problema de secar, né? Com exceção das serpentes, que não têm pernas, a maioria dos répteis apresentam 4 pernas curtas e rasteja para se locomover. Então, a maioria dos répteis, com exceção da serpente, eles possuem 4 pernas curtinhas, porque eles rastejam no ambiente, ok? Aí ali eu tenho. Diferentemente dos anfíbios, os répteis colocam seus ovos em ambiente terrestre. Então, eu tenho ali, ó, uma serpente e ali os vários ovinhos que ela botou, ok? Ok, então agora lápis na mão. Animais como as cigarras e os gafanhotos têm o corpo coberto por uma carapaça resistente, um esqueleto externo. Lembra que a Pro falou ontem que eles não possuem coluna vertebral? E como que eles sustentam o corpo? Para não ficar molengo. Eles possuem uma carapaça resistente. Então, vamos lá. De novo, animais como as cigarras e os gafanhotos têm o corpo coberto por uma carapaça resistente, um esqueleto externo. Para crescer, eles abandonam a carapaça antiga e enquanto a outra se forma, o corpo aumenta de tamanho. Olha ali a fotinha, gente, parece que são 2 animais, né? Não parece? Mas não. Aqui é a carapaça antiga, ele tá saindo dessa carapaça, até ele formar a carapaça nova, ele aumenta de tamanho, tá? Com base nessas informações, complete a frase a seguir. Então, eu tenho lá, a cigarra e o gafanhoto são animais, são vertebrados ou invertebrados? Eles não possuem coluna vertebral, porque eles possuem uma carapaça, então eles são invertebrados, coloquem lá, invertebrados. Que tem o corpo coberto por uma carapaça resistente, ok? B. Enquanto seu corpo está aumentando de tamanho, a cigarra corre mais riscos de ser atacada por outro animal. Por que isso acontece? Por que quando a cigarra está aumentando de tamanho, né? Se ela está aumentando de tamanho, ela saiu da carapaça, até a nova carapaça dela está pronta, ela está aumentando de tamanho. Então, ele está perguntando, ali está falando que ela corre mais risco de ser atacada por outro animal. E por que isso acontece? Porque nesse período, a cigarra fica mole, desprotegida. Ela está sem a carapaça, está sem a proteção. Então, ela fica mole e desprotegida, tá? Corre mais riscos de ser atacada por outro animal. Página 27, atividade 2. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que foram preservados em materiais como rochas ou resinas de plantas. A. Analise as fotos que representam fósseis e tente identificar os seres vivos que foram preservados. O primeiro ser vivo ali que foi preservado, gente, que tá ali, a letra A, tem um fóssil ali. Que animal que é aquele? Um peixe. Dá pra ver, né? Facilmente que é um peixe. Agora ali, o B. Ali embaixo, o B. Que animal que é aquele? Que vocês conseguem identificar? Que foi preservado ali? É uma libélula. Ok? A letra B, libélula. A letra C. Que animal que é aquele? Tá bem tranquilo, né, gente, pra identificar. É uma tartaruga. Tá bem tranquilo pra identificar. Agora, B. Qual desses fósseis não é um animal vertebrado? O peixe, gente, o peixe é um animal vertebrado? Ele possui coluna vertebral? Sim, né? Ele é um peixe, ele possui coluna vertebral. E a tartaruga? A tartaruga, ela possui coluna vertebral? Ela é um vertebrado? Ela é um réptil. Lembra que ali atrás a gente estudou que a tartaruga é um réptil? Se ela é um réptil, ela é um vertebrado. Ela possui coluna vertebral. E B, a libélula? A libélula não. Então, a libélula é um animal invertebrado. Então, qual desses fósseis não é um animal vertebrado? O fóssil da libélula, ok? Na letra B. E vamos para a página 28.
Na página 28, ali em cima tá escrito assim, você sabia? Vamos ver se a gente sabe. Você já se perguntou por que os patos não afundam na água? Alguém já se perguntou por que um pato não afunda? As penas deles são cobertas por uma camada de óleo que impermeabiliza. Nossa, que palavra difícil. O corpo. Além disso, há uma fina camada de ar entre as penas e a pele. Ou seja, uma fina camada de ar entre a pena e a pele. Como se fosse igual uma boia. Não tem ar dentro das boias que fazem elas boiarem? Como se fosse isso. Para entender melhor como essa impermeabilização funciona, encha um copo com água, coloque um pouco de óleo de cozinha e observe o que acontece. Se vocês forem fazer isso, pegar um copo com água, vocês podem fazer em casa, tá? Pega um copo com água, coloca um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Vê o que acontece. Vê se o óleo afunda, se mistura com a água. Vê o que acontece em casa, ok? Então, a gente falou sobre os peixes, sobre os anfíbios, sobre os répteis e agora a gente vai falar sobre as aves. E por enquanto a gente tá falando só sobre os vertebrados, tá? Então eu sei que os peixes são vertebrados, os anfíbios são vertebrados, os répteis são vertebrados e agora as aves também são vertebrados, ok? O grupo das aves abrange uma variedade muito grande de seres. Esses animais apresentam características que facilitam o voo, como as asas, penas e ossos ocos e leves. Então, os ossos das aves, eles são oco por dentro. Então, eles são bem levinhos, facilita para elas poderem voar. As aves botam ovos e costumam chocá-los até o nascimento dos filhotes. Muitas cuidam deles até que consigam sobreviver sozinhos. A galinha, o pavão, a coruja, o pica-pau, o pinguim e o tucano são exemplos de aves. Então, aqui alguns exemplos de algumas aves, todas elas vertebrados, tá? Aí aqui a gente tem um glossário aqui do lado, que tem uma palavra destacada, aquela palavra que a Pro quase não conseguiu falar, que é impermeabiliza. O que é impermeabilizar? Que não permite a passagem de líquido. Então, o que é impermeável, quando a gente fala isso é impermeável, não entra água, ok? Não entra líquido nenhum. Ai, que difícil essa palavra. Então, aqui eu tenho duas fotos e ali tá escrito assim. Ao chocar, as aves mantêm os ovos aquecidos. E isso é importante para o desenvolvimento dos filhotes. Fofura, né? Então, tem duas fotos ali. Aí embaixo, o grupo dos mamíferos recebe esse nome porque as fêmeas de todos os seus representantes apresentam glândulas mamárias. De novo, o grupo dos mamíferos recebe esse nome porque as fêmeas de todos os seus representantes apresentam glândulas mamárias. Falamos dos peixes, dos anfíbios, répteis, aves e agora mamíferos, tá? Então a gente já sabe que todos os mamíferos, todas as espécies de mamíferos, as fêmeas apresentam glândulas mamárias, que produzem leite para amamentar os filhotes. Os seres humanos, os macacos, os porcos, os gatos e os cachorros são exemplos de mamíferos. Então, nós, seres humanos, macaco, porco, gato e cachorro são exemplos de mamíferos, tá? Outras características comuns aos animais desse grupo são a presença de pelos e de uma camada de gordura embaixo da pele, a regulação da temperatura corporal e o cuidado dos pais com os filhotes, tá? São características dos mamíferos. E ali eu tenho algumas fotos. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Ah, então tem mamífero. O morcego é uma ave? O que vocês acham? O morcego é uma ave? Não, o morcego é um mamífero. Ok? É o único mamífero que pode voar. Aí eu tenho outra fotinha ali. O leite materno fortalece os filhotes e ajuda a evitar diversas doenças. O leite materno fortalece os filhotes e ajuda a evitar várias doenças. Então eu tenho ali a página 29, que a gente não vai fazer por enquanto, tá? Porque é uma experiência pra gente fazer em sala de aula. Eu vou encerrar esse vídeo e vou voltar com outro vídeo sobre os invertebrados.